Oi, gente, Wagner aqui. Essa é a aula 8 do módulo Explorando Python. Nessa aula a gente vai fazer uma nova implementação, na verdade é a primeira implementação do nosso projeto Bhaskara, que trata sobre as entradas de dados pelo usuário do programa. Então, eu já estou com o VS Code aberto na pasta do nosso projeto. Vou abrir aqui o documento, o programa, a primeira versão que a gente criou do nosso programa. Eu vou clicar aqui nele, dar um Ctrl C e Ctrl V para fazer uma cópia dele, para a gente trabalhar em cima do que a gente já escreveu. Vou apertar F2 para alterar o nome. Aqui de Bhaskara 1 eu vou colocar Bhaskara 1, underline 1, para me referir a essa versão como a versão 1.0. Deixa eu aumentar a fonte aqui para vocês. Pronto. Então essa é a aula 8, projeto Bhaskara, versão 1.1. Retorna duas raízes, casos reais, de uma equação de segundo grau a partir de seus coeficientes e vou atualizar essa docstring com a informação de que ele vai ser obtido a partir dos dados, a partir de um usuário com dados de entrada. Obtidos a partir do usuário. Então, a gente vai manter a importação desse módulo math para usar raiz e os coeficientes agora não vão ser mais escritos diretamente no programa. Eles vão ser variáveis ainda desconhecidas, vão ser fornecidas pelo usuário do programa e não precisa a gente ficar sempre tendo que alterar os coeficientes no texto do código para depois ficar obtendo novos resultados a partir daí. Então, como mostrei na última aula, a função para entrada de dados é a função input. E o argumento da função recebe um texto que indica ao usuário o que fazer. Então, eu vou escrever aqui entre com o coeficiente A, dois pontos e espaço. Vou fazer a mesma coisa para os outros dois coeficientes, B e C. Só alterar aqui no texto de entrada. Pronto. Então, da forma como está quase terminado a nossa implementação. Essas variáveis A, B e C vão receber os coeficientes. Se eu deixar aí rodar do jeito que está, vai dar um erro aqui. Deixa eu abrir um terminal. Terminal, novo terminal. E vou digitar, depois de salvar, né? Claro. Vou entrar na pasta onde está meu arquivo, que não é nessa pasta raiz que eu abri o VS Code, é dentro da pasta projetos. Então, vou dar um cd, que é um comando do terminal para entrar num diretório. cd, quando eu começar a escrever, se eu der um shift, ele vai completar. E dentro de projetos tem uma pasta que a gente criou chamada de Bhaskara. Então, vou escrever aqui Bas, dar um tab para ele completar, apertar Enter. Agora eu estou dentro da pasta do meu arquivo. Então, eu digito Python Bas, dou um Shift para ele completar, só que ele completou o arquivo errado. Eu apago, corrijo aqui com underline, que o nosso arquivo agora tem um nome Bhaskara 1, underline 1. Dou um Tab, ele termina de completar e vou executar. Ele vai pedir o coeficiente A, eu vou digitar aqui, 9.8. Agora ele está pedindo o B, vou digitar 2, e o C vou digitar 1. Ele vai dar um erro, o erro que eu mostrei anteriormente, sobre dados de entrada. Ele dá um erro de tipo, porque o tipo de operação que a gente está realizando aqui, com A, B e C, são operações numéricas, enquanto que o dado de entrada é um string, por padrão. Vou fechar o terminal para a gente corrigir isso. Então, como é que a gente faz para corrigir? A gente força com que A, B e C se tornem números reais. Então, A vai receber o uso da função float dentro do A, na verdade sobre o A. B a mesma coisa, vai receber o uso da função float sobre a variável B, e o C vai receber o uso da função float sobre a variável C. Com isso, o que eu estou fazendo é tornando A, B e C, que entram como string, ou seja, caracteres, estou forçando eles a se tornarem números. Então, A, por exemplo, que entra como menos 9,8 em formato de texto, vai se tornar menos 9,8 em formato de número. Daí vou abrir um novo terminal para executar meu código. Vou apertar para cima para ele
mostrar para mim a última execução que eu realizei no terminal, que foi Python, Bhaskara 1_1, apertar Enter. Aqui ó, ele dá o erro porque ele não consegue abrir o arquivo, porque não existe esse arquivo aqui. Por quê? Porque eu não estou na pasta onde o arquivo se encontra, né? Eu estou na pasta raiz do meu projeto que contém todos os arquivos do nosso curso. Então, mais uma vez, eu vou dar um CD na pasta Projetos, e dentro de Projetos tem a pasta Bhaskara. Agora sim, eu rodo meu programa, ele pede o coeficiente de entrada A, vou colocar menos 9.8, o B 2 e o C 1. E aqui ele mostra para a gente o resultado. Aí aqui, para terminar, vou aproveitar para fazer uma outra implementação ainda nessa versão, para formatar esse texto de saída melhor. Porque aqui você vê que ele coloca todas as casas decimais possíveis para se mostrar. Você pode, por exemplo, pedir para ele mostrar apenas duas casas decimais, né? Truncar o número em duas casas decimais. Como você pode fazer isso? Eu vou fechar aqui para mostrar o texto melhor. Então, eu já mostrei para vocês como a gente utiliza a função format dentro de um string para ele mostrar o resultado com o formato que você quer. Eu vou escrever aqui nessa linha 23, mas só para uma questão de visualização melhor. Mas o que eu for escrever aqui, eu vou colar dentro da função print. Então, deixa eu só tirar isso daqui, coloca aqui na linha 23. Pronto, o que a gente vai fazer é, a string que a gente quer imprimir é solução 1, 2 pontos, e aqui dentro tem que apresentar a solução, certo? Vou colocar um conjunto de chaves, 2 pontos, 1 ponto, 2F, o que é isso? Eu estou informando que aqui dentro desse conjunto de chaves eu vou inserir um número do tipo float, uma variável do tipo float, que é um número real, com duas casas decimais, certo? Aqui no final de toda essa string aqui, de todo esse texto, depois das aspas eu coloco um ponto e uso a função format. Dentro da função format vai o número que você deseja incluir aqui, no caso x1. Pronto. Então tudo isso daqui vai dentro da nossa função print. Mesma coisa com a solução 2, vou trocar esse 1 por 2 e esse x1 por x2. Salvo. Aqui ele está reclamando que existe um espaço em branco aqui, desnecessário, só apagar. Então, para quem não tem essa extensão, você pode incluir ela dentro das extensões aqui, dentro desse Python. E você pode incluir essa extensão seguindo esses passos aqui. Ó. Você abre uma paleta de comandos usando isso daqui, ó. Shift P, Windows Shift P ou Ctrl Shift P, uma das opções está aqui. Para Windows é Ctrl Shift P, depois digita isso daqui e seleciona o Flake 8, certo? Dessa forma aqui, Ctrl Shift P, você digita Python, select linter, e você seleciona o linter, que é aquele programa que vai te ajudar a editar teu código de forma melhor. Você seleciona o Flake 8. Deixa eu fechar, voltar para o nosso programa. Então, Ctrl S para salvar. Vou abrir o terminal. Para melhor visualizar, vou maximizar esse terminal aqui. Mais uma vez, a gente não está na nossa pasta. Eu vou ter que dar um CD na pasta Projetos, na pasta Bhaskara. Uma forma de evitar você ter que fazer isso sempre é quando você abrir uma pasta, você abrir na pasta onde está o arquivo que você está trabalhando, que ele sempre vai abrir o terminal nessa pasta. Então, você dá um Enter. Agora eu vou rodar o nosso programa, entrar com os coeficientes 9.8, 2 e 1. O resultado era como a gente quis, os dois números, cada um com duas casas decimais. Você pode alterar isso. Deixa eu minimizar aqui. Dessa vez não vou fechar o terminal, só diminuir um pouco o tamanho dele. Você pode alterar, se quiser, para 3 casas decimais, por exemplo. Salva, voltar aqui para o terminal, rodar novamente o programa. Menos 9.8, 2 e 1. E aqui no final ele mostra o resultado, com 3 casas decimais. Então,
É isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Por qualquer dúvida, qualquer problema, deixa uma mensagem nos comentários ou então lá no Google Sala de Aula. Bons estudos e boa prática.